vai fazer uma adaptação escolar, a gente precisa pensar que a realidade daquela criança até então era a casa dela, a mãe dela, o ambiente dela, aonde aparentemente ela dominava. Quando a gente começa a fazer uma introdução em relação ao social, a criança começa a perceber que a mãe não vai estar 24 horas ali com ela. Então ela sai da fase do egocentrismo, onde tudo é para mim, e ela começa a perceber que na escola ela não é o centro das atenções. Ou seja, ela vai ter uma professora que vai cuidar, que vai olhar, mas tem outras crianças que vão precisar também de atenção. E ela não está acostumada com isso, mesmo que ela não seja filha única. Tá? É importante a gente perceber que é diferente a gente dividir a atenção com irmãos do que dividir com amigos na sala de aula. Então é um ponto importante da gente pensar. A gente precisa parar para pensar que a criança ela vai precisar expressar aquelas emoções, mas melhor de tudo será que a gente está preparado para a adaptação escolar do nosso filho? Porque muitas vezes a criança, ao ver a nossa insegurança ao entregá-lo para a escola, então até com medo, não porque a gente não quer que ela se adapte, mas com medo da reação, de como que ela vai lidar com aquilo, do que está acontecendo com ela. Então, será que ele vai chorar? Será que hoje não vai ser legal? O que vai acontecer? Quando a gente fica inseguro, a criança fica insegura. Porque se nós adultos, que somos a referência, a gente não está conseguindo acreditar que ela vai dar conta, isso fica muito mais difícil. Então, a primeira dica que eu dou é: incentive o seu filho, dizendo o quanto ele já é capaz, o quanto ele vai dar conta, o quanto aquilo que ele está passando é algo que vai ser especial e que algo é bom. A escola é boa para ele, o que está acontecendo. E aí eles começam a se antecipar para que aquilo fique mais difícil. Então, a gente precisa trazer coisas, sempre transicionais, para que aquilo não fique muito pesado para a criança, associar aquele ambiente. Então, por exemplo, uma coisa que sempre funciona é trazer um objeto onde ele possa levar para a escola, onde ele possa lembrar de você, onde a coisa pode ajudar ele a lidar da melhor maneira possível com aquilo. E essa transição ser feita de uma maneira onde a gente sustente. O que acontece? Quando a criança ela começa a apresentar dificuldade, a gente começa a ficar inseguro e a gente tende a ou pressionar demais, achando que aquela criança precisa se adaptar rápido àquilo, ou a gente tende a brigar com ela, a gente tende ou acolher demais, falar, não, filho, vai ficar tudo bem. Então são várias coisas que acontecem e aí a gente vai lidando. Deixa eu só ver, você falou que ele chora muito para se arrumar, para colocar o uniforme, né? Esperneia e acaba deixando ele assim mesmo. O que acontece? A criança, ela apresenta, principalmente 3 anos, né? Que é a idade que está o seu filho. É uma fase onde eles tentam impor a vontade deles com muita intensidade. E aí o que acontece? A gente precisa, ali nesse momento, mostrar que tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis. Então, por exemplo, se a regra da escola é usar o uniforme, isso não é negociável. O que você pode fazer com ele por exemplo, trazer alguns combinados com ele sobre você quer colocar o seu uniforme sozinho ou você quer que a mamãe coloque? Ou trazer uma leveza, por exemplo. Vamos ver quem se troca mais rápido? Você coloca o sapato, vamos ver quem chega primeiro na cozinha, vamos ver. Trazer uma leveza, mas o mais importante é que tem coisas que não são negociáveis e tem muitas coisas que nós fazemos quando a gente é adulto que a gente não gosta de fazer. Então, se a gente priva a criança desse aprendizado, que é nessa hora que ela tem que aprender que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, é muito difícil. Então, você pode dizer para ele, filho, eu sei que você não quer colocar, eu entendo. Então, primeiro você acolhe, você nomeia aquilo que você está vendo, mas fala, não colocar o uniforme não é uma opção. Você vai ter que colocar. Então, a gente pode fazer isso de uma forma tranquila ou não. E aí, tirando o foco da criança, porque muitas vezes a gente compra algumas guerras com a criança e isso vai ficando cada vez mais difícil, porque ela já associa o uniforme a ir à escola. Então, se ela associar que se ela não colocar o uniforme, talvez ela não vá na escola, ela precisa perceber que colocar o uniforme não significa
o não colocar, na verdade, o uniforme, desculpa, não significa que ela não vai na escola, que ela vai na escola mesmo assim, mas são coisas que a gente precisa sustentar para que isso ocorra. E aí a gente precisa talvez identificar, eu volto no começo desse bate-papo que eu estava falando com vocês, o que é a causa dessa angústia dessa criança para não ir na escola? O que será que não está agradando? Será que ela não conseguiu ainda fazer amizades? Será que não é legal conversar com a professora para fazer uma transição um pouco diferente? Investigar a causa disso e não se preocupar tanto com colocar ou não uniforme, porque aí volta naquilo que eu estava dando exemplo para vocês sobre sintoma. É só um sintoma de um mau comportamento, de algo que está acontecendo com ele, que ele está sofrendo, e a gente precisa ter paciência, porque tem crianças que demoram mais para se adaptar e crianças que demoram menos, né? Então acho que é importante da gente pensar sobre isso. Vamos sempre focar na causa. E a gente está falando de adaptação escolar, mas isso acontece também com crianças de 8, 9, 10 anos que começam de repente, que aí é uma frase que eu gosto muito dos pais, Bárbara, de repente ele mudou. Nossa, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso e de repente alguma coisa está acontecendo, ele não está sabendo lidar. Nada é de repente, alguma coisa gera uma emoção negativa e aí faz com que a criança apresente algum comportamento ou agressivo ou de retração. Então nenhum comportamento ele é bom ou ruim por si só. Ele é bom ou ruim na medida que isso gera sofrimento para essa criança. Aí sim a gente precisa lidar e a gente precisa cuidar.